Olá, eu sou a doutora Núbia da Clínica Viver de Imagens Médicas e durante esse momento crítico da pandemia, a gente tem observado que muitas pacientes com câncer de mama têm abandonado por si mesmas o tratamento, a radioterapia, a quimioterapia, ou têm elas por si mesmas adiado a sua cirurgia. Isso pode trazer graves consequências para a cura da paciente. Então eu estou aqui hoje com o Dr. Jorge, ginecologista, mastologista da Secretaria de Saúde do DF, para a gente responder as principais dúvidas das pacientes que têm câncer de mama, nesse momento tão importante. Então, doutor Jorge, todas as pacientes que tiveram ou estão em tratamento para câncer de mama são consideradas grupo de risco para Covid-19? Bom dia, doutora Núbia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, doutor Jorge. É uma honra estar aqui com o senhor. As pacientes de câncer de mama, elas irão se enquadrar em grupos de risco, mas não são todas as pacientes que se enquadrarão em grupo de risco. Algumas pacientes irão contrair a doença, mas nem todas irão precisar de uma assistência hospitalar, de uma assistência ventilatória. Existem algumas com grupo de risco, então pacientes diabéticos, obesos, hipertensos, pacientes com alguma pneumopatia, ou que tenha algum grau de deficiência. As pacientes, especificamente as que tenham câncer de mama, que estejam em quimioterapia, essas pacientes serão pacientes do grupo de risco. Então, nem todas as pacientes com câncer de mama serão do grupo de risco. As pacientes já tiveram câncer de mama há muito tempo, elas já terão saído do grupo de risco, a não ser que elas tenham essas outras patologias que predisponham elas ao risco. Essas patologias da população geral, da população né, geral. Ok, então diabetes, hipertensão, obesidade, né? Asma, doenças pulmonares. Isso. Tá ok. Doutor Jorge, quanto tempo após uma paciente que já terminou a quimioterapia, ela ainda se encontra no grupo de risco? Em geral, as pacientes que, depois de 90 dias, pacientes depois de 3 meses, essas pacientes já terão saído do grupo de risco. Então, elas voltam à condição inicial e terão o risco da população em geral. O sistema imunológico vai estar... O sistema imunológico já se restabeleceu, e a maioria dessas pacientes que tenham feito alguns exames de controle já terão saído do grupo de risco, provavelmente depois de 90 dias. Ok. Outra dúvida bem frequente, doutor Jorge, as pacientes que fazem uso daquelas medicações, elas são câncer de mama receptor hormonal, né? Tem receptores para estrogênio, progesterona, e elas fazem uso daquelas medicações para bloquear esses hormônios, anastrozol, letrozol, não é isso? Isso. Essas medicações, elas não terão efeito sobre a alteração do sistema imune dessas pacientes. Sim. Então, esses medicamentos, eles não são contraindicados e nem predispõem essas pacientes ao grupo de risco. Então, elas não passam a ser pacientes do grupo de risco porque usam esses medicamentos. Portanto, eles não precisam ser descontinuados. Os pacientes devem continuar o tratamento. Não precisam e são tratamentos longos, geralmente. São. Né? As pacientes hoje em dia ficam até 10 anos usando esses medicamentos. Então, elas não têm que interromper. Elas continuam fazendo o tratamento normalmente. Esses medicamentos não interferem na humanidade. Não interferem. Okay. Obrigada, doutor Jorge. Vamos ver a próxima pergunta. Sim, aquelas pacientes, né, que têm o câncer de mama, HER2 positivo, elas são consideradas do grupo de risco? Não, essas pacientes não são consideradas do grupo de risco. Elas usam algumas medicações que também não devem ser descontinuadas. Assim como qualquer cidadão, se vai ao mercado, se vai ao açougue, se vai a algum lugar alguma farmácia, que vá a um atendimento de emergência por uma outra doença, por exemplo, um cálculo renal, vamos supor. Quanto menos tempo ela ficar exposta, melhor. Então, se vai fazer uma compra, programe-se para fazer uma compra com menor intervalo de tempo para que você se exponha menos. Essas pacientes são a mesma coisa. As medicações geralmente são injetáveis, são endovenosas. Sim. Então, um esquema que pode ser melhor para essas pacientes é transformar a via de administração por uma via de administração subcutânea, por exemplo, que ela diminui a permanência dessas pacientes no local onde elas administram a medicação. Então, isso diminui o risco. Essas drogas são geralmente o trastuzumab e o pertuzumab, né? Então, a paciente ela tem que ir ao hospital para que seja aplicada essa medicação endovenosa. Isso, hospitais em clínicas de oncologia, elas têm que ir, mas a via que determine que ela permaneça menos tempo no local, aí vai ser um benefício para essas pacientes. Ok, doutor Jorge. E no caso
daquelas pacientes que estão em uso de quimioterapia. A gente sabe que muitas pacientes, por si mesmas, elas têm tomado a decisão de interromper o tratamento sem consultar o seu médico, né? Então, o que o senhor recomenda para essas pacientes? Não, essas pacientes não podem interromper. O que pode ser feito é o mesmo raciocínio dessas outras medicações. Elas podem, juntamente com o médico assistente, o oncologista geralmente, decidir por mudança no esquema. Ao invés dela fazer doses semanais que vá trazer elas aos hospitais e às clínicas toda semana, pode transformar um esquema que seja necessário uma aplicação a cada 14, a cada 21 dias, ou seja, um espaçamento maior entre uma aplicação e outra, para que elas se exponham menos ao risco ali no local. Entendi. Mas a quimioterapia deve ser mantida. Deve ser mantida. Então, isso é extremamente importante. Muito a paciente importante. nunca deve resolver isso unilateralmente. Não, né? Então, existem outras maneiras, como o senhor falou, né? Não abandonar o tratamento. Certo. Esse abandono do tratamento e essa doença, por exemplo, metastizar, um câncer de mama que vai para os ossos, que vai para o fígado, que vai para o pulmão, aí essa paciente vai ser uma paciente do grupo de risco. Então, ela abandonou o tratamento e ela foi levada agora ao grupo de risco para o abandono do tratamento. Ok, doutor Jorge. Os exames de rotina, né, aquela paciente que não tem câncer de mama, os exames devem ser adiados, os exames de rotina e os exames de acompanhamento também daquela paciente que tem câncer de mama. O que o senhor pensa sobre isso? As pacientes que têm o câncer de mama, esses exames de rotina, um segmento a cada 6 meses ou um segmento anual, dependendo do tempo em que ela teve a doença, tem que ser analisado caso a caso. Uma paciente, por exemplo, que tenha uma doença no início do diagnóstico avançada, localmente avançada, ou que seja uma doença metastática, ela não deve adiar esses exames. Tá. Lógico, sempre conversando com o médico assistente, mas elas devem ser encorajadas a fazer esses exames e não adiar a execução desses exames. Agora, se é um grupo de pacientes que tem a doença que inicialmente foi detectada bem no início, ela não necessariamente precisa fazer a cada 6 meses, ela pode, nesse momento, postergar um pouco. Excelente. Excelente esse esclarecimento. Então, a paciente que tem a doença, que está em acompanhamento, geralmente faz de 6 em 6 meses, né? Sim, essa sim, desde que esteja... Essa não deve adiar o tratamento. Não, essa nos 5 primeiros anos de segmento, elas fazem a cada 6 meses. Sim, e essa não deve adiar, então, os exames. Não ela deve deve adiar os procurar exames. se proteger e a clínica e fazer os exames. Sim. As outras pacientes, elas podem adiar, Podem adiar no nesse momento mais oportuno, Isso, né? nesse momento. Ok. Mas, só ponderando, mas se as pacientes ou o médico, ginecologista ou clínico que detecte alguma alteração, a paciente, por exemplo, não teve câncer de mama, mas ela detectou um nódulo, ela mesma detectou um nódulo, sentiu dor na mama, ela deve procurar, porque ela precisa de um diagnóstico. Entendi. Então, ela detectou alguma alteração, ela procura, toma as medidas, procura uma clínica que ofereça as medidas de segurança, uso de álcool gel, que os funcionários usem máscara. Ela também deve usar máscara, mas ela deve procurar. Agora, aquelas pacientes que não sentem nada, não perceberam nódulo, não sentem dor, elas devem postergar um pouquinho no momento. Ok, excelente. E as pacientes que precisam de radioterapia, aquelas pacientes que fizeram uma cirurgia, né, conservadora, por exemplo, precisam de radioterapia, né? O que tem sido recomendado, doutor Jorge? A recomendação dessas pacientes segue o mesmo raciocínio. A gente precisa diminuir a exposição dessas pacientes nos locais de aplicação, de execução da radioterapia. Então, se está fazendo muito hipofracionamento, utilize-se a mesma dose total que ia fazer, mas com menos sessões. Se os pacientes iam para 28, 32, 35 sessões, se tenta diminuir o número de sessões, mas se aplicando a mesma dose para que ela não tenha prejuízo no tratamento. Certo. Sempre procurando expor menos a paciente dentro desse ambiente hospitalar, né? Tá. E a cirurgia para o câncer de mama? Quando a paciente tem esse diagnóstico, ela pode ser adiada? Como é que tem sido resolvido? Qual a orientação da sociedade? Não se deve postergar tratamento. Entendi. Então, diagnosticado o câncer de mama, ele tem que ter um tratamento iniciado. Em relação às cirurgias, cada caso vai ser analisado diferentemente. Uma paciente com diagnóstico avançado, ela tem que iniciar um tratamento. Aquelas pacientes que se fez análise de receptores hormonais pela imunohistoquímica, pelo tamanho da lesão, pelo comprometimento da axila, essas pacientes, cada caso vai ser diferente. Um paciente que tem a tendência de um tumor, que por esses exames mostrem uma agressividade, é um tumor que vai caminhar muito rapidamente, essas pacientes têm que ter um tratamento mais rápido.
Mas esse tratamento não obrigatoriamente é cirurgia. Se você quer, por exemplo, evitar que ela se exponha a um hospital, a uma internação, que vai necessitar, por exemplo, de um leito de UTI, se é uma paciente idosa, que tenha outras comorbidades, pode-se escolher um início de tratamento diferente. Pode-se escolher, por exemplo, quimioterapia neoadjuvante, que é quando você começa o tratamento pela quimioterapia. Para tentar diminuir o tumor. Diminuir o tumor, expor menos essa paciente a um hospital, ela pode ir numa clínica com mais segurança, com menos fluxo de paciente, para ela se sentir mais segura em relação ao risco de contrair a Covid-19. Ou, por exemplo, bloqueadores hormonais. Ela também pode começar em concomitância esse tratamento e depois da cirurgia, no momento que a gente já tiver, talvez, ultrapassado o pico de pandemia, esse momento terrível, a gente pode programar o tratamento completo para ela. Ok. Doutor Jorge, e tem muito se falado, né, de vitamina D, de alimentos. Existem alimentos ou algum medicamento que vai aumentar, que a gente indica para aumentar a imunidade dessa paciente ou não? Aumentar a imunidade ou garantir imunidade é muito discutível, cada um tem uma opinião diferente. O certo é que a gente sabe que imunidade depende muito de alguns fatores e do estilo de vida de cada cidadão. Então, você dormir bem, se alimentar adequadamente com alimentos saudáveis e adequados, se não submeter a condições de estresse. Então, são condições que determinam uma imunidade boa no cidadão. Não existe uma fórmula mágica para se ter imunidade. Existem algumas orientações do dia a dia e da nossa condição de vida que determinam melhora na imunidade, mas não existe uma fórmula mágica. Ok. E como que a paciente com câncer de mama, ela pode se proteger da infecção pelo coronavírus? O senhor já falou, já deu várias dicas aí, mas só para a gente deixar bem sedimentado, né? Como é que ela pode se proteger dessa infecção? Elas seguem as outras orientações. O uso de lavar mãos é interessantíssimo, porque é um veículo carreador de várias infecções. Então, você manter contato na mão, levar ao rosto, pegar objetos que vão ser utilizados por várias pessoas, um corrimão de escada, uma maçaneta de porta, isso é muito importante. Então, elas seguem as orientações comuns da população. Então, lavar as mãos. Não teve a oportunidade de lavar mãos a cada 2 horas, você lança a mão de álcool gel, importantíssimo álcool gel. E o uso de máscaras. Se você vai em via pública, se você vai em local que vai ter outro contato com pessoas, use a máscara, exija que a outra pessoa, para diminuir mais ainda o risco de transmissão. Cuidado com a máscara, não é simplesmente usar máscaras. Você precisa usar máscara, ter o cuidado para não ter contato com a frente da máscara, que é onde potencialmente o vírus pode estar. Colocou a máscara, você não tira mais, você não mantém contato. Não levar a mão ao rosto quando estiver sem máscara. Então, são os cuidados que qualquer cidadão, qualquer pessoa tem que ter nesse momento agora. Então, elas seguem as orientações normais. Agora, se elas já são do grupo de risco, está fazendo quimioterapia, aí é máscara sempre. Inclusive, já era recomendação. Algumas pacientes que sabidamente se sabe que ela está imunodeprimida, já se usava máscara mesmo em momento que a sazonalidade de transmissão de alguns vírus, H1N1 ou dos outros vírus respiratórios são transmitidos em alguns períodos do ano. Essas pacientes, inclusive, a gente está passando por esse período agora, essas pacientes realmente têm que ser encorajadas a usar máscara sempre. Doutor Jorge, excelente. Os esclarecimentos foram assim, formidáveis. Muito obrigada. Eu queria que o senhor deixasse para as suas pacientes uma mensagem final, né? Um resumo assim do que o senhor pensa sobre esse momento que a gente está passando e o senhor já falou tudo, né? Mas só uma mensagem final para as pacientes. Tá bom. Bom, esse momento é um momento muito difícil, único para a nossa geração é um momento único. Ninguém ficou tanto tempo em casa, ninguém ficou tanto tempo sem ver parentes, sem poder dar um abraço, sem poder cumprimentar as pessoas adequadamente. Não se cumprimenta mais os pacientes na entrada do consultório, não se pega na mão, ficou muito difícil. Mas é um momento que ele vai passar. A gente precisa ter cuidados, a gente precisa ter consciência, a gente precisa levar o que a gente sabe e o que é correto adiante. Então, cada médico, cada profissional de saúde, cada cidadão que saiba o que é correto, levar adiante que lavar as mãos, usar máscaras, o uso de álcool em gel quando não se tem oportunidade de lavar as mãos com água e sabão é importantíssimo. Manter o isolamento, quando você puder ter isolamento social, ficar o mais tempo em casa, ter todos os cuidados com a família, principalmente com o grupo de risco. Se você tem
algum familiar que seja idoso, hipertenso, que tenha doenças pulmonares, asma, que seja fumante, que tenha obesidade, então, que tenham tido câncer de mama, que estejam em quimioterapia, esses pacientes têm que ser mais do que os outros protegidos. E você tem responsabilidade de manter a proteção dessas pessoas. E as pacientes que tenham câncer de mama, não abandone o seu tratamento, continue o seu tratamento, converse com o seu médico assistente, seja um mastologista, seja um oncologista clínico, mantenha o acompanhamento, pergunte se você tem que fazer os exames, quando você tem que fazer, se você pode adiar, e se esse adiamento vai levar você ao risco de contrair a doença, se vai melhorar o risco de você ter a doença, ou se isso vai ser um risco de você ter o agravamento da sua doença. Isso é muito importante que você converse com o seu médico para que a infecção que um dia vai passar não deixe em você uma sequela de um câncer que não possa mais ser tratado. Então você converse com o médico sobre cada situação. Cada paciente vai ser um grupo diferente e cada situação vai impor uma medida diferente. Então essa é a orientação que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Jorge. Eu quero agradecer a todos, agradecer ao senhor pela sua excelente disposição e a todos que estão nos assistindo aqui. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço.